Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para juntos refletirmos na palavra do Senhor Jesus Cristo. A nossa reflexão de hoje se encontra no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 23. O tema da nossa mensagem é: o exemplo é Cristo. O nosso versículo diz o seguinte: o Senhor dirige os passos do justo. Ele se agrada de quem anda em seu caminho. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o segura pela mão. A palavra do Senhor está cheia de versículos de incentivo para aquele que a lê em busca de consolo e esperança. Na Bíblia você encontra alívio para seu pesado fardo, esperanças de paz, amor, alegria. Sabe por quê? Porque ela é a palavra de Deus escrita. Deus é o Criador de todas as coisas e soberano sobre tudo. A Bíblia está cheia de relatos de homens e mulheres cujas vidas foram completamente transformadas depois de terem sido encorajados por Deus. Às vezes nos sentimos fracos, desanimados, nos sentimos impotentes diante de tudo e de todos. E por conta disso, às vezes, decidimos nos distanciar de pessoas que supostamente achamos ser os culpados. Buscamos uma resposta ou até mesmo um motivo para tentar entender por que nos decepcionamos tanto. Mas nem sempre temos respostas ou até mesmo motivos. Existe uma história de um certo homem, um homem normal. Mas o que é um homem normal? Como se define? Um homem honesto, esposo, pai, amigo, amado, odiado, alegre, triste, enfim, uma pessoa normal. Esse homem não via nenhum motivo para acreditar mais no ser humano. Por conta de muitas decepções, ele já não sabia mais o que fazer, nem em quem confiar. Então toma uma decisão muito importante. Decide se tornar membro de uma determinada igreja evangélica. Uma igreja a qual ele julgou ser a igreja verdadeira, isso por conta de suas avaliações mediante a Bíblia. Então decidiu se batizar nessa denominação. Passado-se algum tempo, ele começou a avaliar o comportamento de alguns líderes, irmãos e irmãs, os fuxicos, as desavenças, o egoísmo, a ostentação, a falta de solidariedade para com os necessitados, enfim, mais uma decepção. Resolveu afastar-se da igreja e volta para sua vidinha de antes. Decepcionado, desconfiado, resolve voltar a beber para se distrair com seus amigos. Na verdade, esse distrair, na maioria das vezes, poderíamos dizer se destruir. Sempre que estava no bar, em uma hora ou outra, alguém lhe perguntava: e aí, fulano, saiu da igreja, rasgou a Bíblia, foi? Muitas piadas, muitas perguntas, algumas por críticas, outras por curiosidades. Certo dia, entre uma cerveja e outra, na companhia de um determinado amigo, começaram a falar de crentes, de igreja, de Bíblia. Fala sério, com certeza, nem o momento, nem o local eram adequado para se tratar de assunto tão importante. Mas conversa vai, conversa vem, o assunto rendeu. Ele só abria a boca para criticar alguns crentes e algumas religiões, na sua grande maioria. Por conta de suas decepções, se tornou alguém rebelde com relação a igrejas e religião. Em um dado momento, lá por volta da meia-noite, entre uma cerveja e outra, o seu amigo lhe interrompe a fala e então olha nos seus olhos e diz: meu amigo, eu sei por que você saiu da igreja. Então ele diz: sabe sim, eu já lhe falei várias vezes. O amigo fala em alto e bom som: você só não ficou na igreja porque o seu compromisso não foi com Cristo, foi com os irmãos, foi com os crentes. Quer saber como ficar na igreja mesmo? Mesmo com suas imperfeições? Volte e assuma um compromisso com Cristo. Ele é o único que não irá lhe decepcionar. Quem sai da igreja por causa de crente certamente não entrou nela por Cristo. O amigo levou um susto, não pela fala,
até porque essas palavras não lhe eram estranhas. O estranho foi quem lhe falava, aonde falava e da forma que falava. Ele não duvidou que naquele momento o Espírito Santo estava lhe falando através de alguém que ele jamais poderia imaginar que fosse possível. Não que haja algo impossível para Deus, mas sabemos que Deus só usa quem se permite ser usado, e aquele amigo, aos seus olhos, não permitia. A partir daquele dia não houve um dia sequer que ele não cogitasse a possibilidade de voltar para a igreja. Foi incomodado pelo Espírito Santo até o dia que voltou. Aí surgiram as perguntas em forma de críticas. Você voltou? Isso quer dizer que a igreja mudou? Ou os crentes mudaram? Não, a igreja é a mesma. Os crentes também. Voltei porque entendi que havia tomado a decisão pela igreja. Agora entendo que nós somos a igreja. Portanto, a igreja humana jamais será perfeita. Voltei para a mesma igreja, sabendo que na parte humana é imperfeita. Quando eu entendi que havia tomado a decisão pela igreja, pela religião, eu fracassei. Porém, ao retornar para essa mesma igreja, retornei porque avalei a doutrina, e ela é realmente espiritual. A doutrina é perfeita. Agora, com um diferencial, eu devo estar olhando para Cristo, meu único alvo a seguir. Fica aqui uma dica para você, meu irmão e minha irmã. No que se trata de congregação, não existe a igreja perfeita. Até porque se você encontrar no dia em que se tornar membro dessa igreja, ela deixará de ser perfeita, porque todos nós somos imperfeitos. Peça orientação a Deus e através do Espírito Santo, Ele irá iluminar sua mente para você encontrar a Cristo, mesmo que para isso você precise frequentar a igreja. Lembre-se, igreja é um povo, e é esse povo que Cristo virá buscar. Junte-se a esse povo, porém, com os olhos fitos em Cristo, não no crente. Peça força, sabedoria e fé. Siga em direção a Cristo. Esse sim é perfeito. Esse sim jamais irá te decepcionar. É difícil, eu sei, mas permaneça. Esforce-se, faça a sua parte e o Espírito Santo fará dele. Que o poder de Deus, o amor de Cristo e a presença do Divino Espírito Santo possa encontrar morada em nossos corações. Fiquem todos com Deus.